alcançado de geração em geração, e nós somos gratos a Deus por isso, de poder estarmos aqui, esse privilégio de poder falar a santa, poderosa palavra de Deus. Aleluia. Os irmãos estavam vindo lá atrás. Agora foi, aí a gente é assembleando começa falando devagarzinho. Daqui a pouco a gente deve gritar aqui. Devagarzinho, está ouvindo aí agora? Pode ser oitão com vocês aí. Amém? Quero louvar a Deus por essa oportunidade, ao pastor dessa igreja. O Senhor te abençoe, a sua esposa, a jovem que lhe fez o convite. Alguns hoje aqui eu estou lembrando de algum lugar que a gente passou para ministrar a palavra de Deus. Mas eu não vou tomar muito tempo dos irmãos. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Glória. Versículo 35 e 36. Capítulo 5, versículo 35 e 36. Todos já acharam? Digo amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Boa glória! Boa glória! Você pode olhar para o seu irmão lá e dizer para ele: não temas, crê somente. Boa glória! Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Assente, mas não feche a sua Bíblia e pode se assentar, que a gente vai tentar expulsar esse texto Louvado seja Deus! para o seu entendimento. Eu acredito que a fé vem para ouvir a palavra, e através da palavra Deus vai gerar milagre em nossa vida. Boa glória! Amém? Maravilha de Deus. Irmãos, eu vim direto para cá, então fisicamente eu estou um pouco cansado, mas eu acho que dá para a gente dar lugar aqui ao Espírito e deixar Deus fazer aqui na nossa vida. Estamos diante de uma campanha, sangue do Cordeiro. Se a gente for parar para analisar na Bíblia, a gente vai encontrar várias passagens onde tipifica ou simboliza a presença de Deus Todo-Poderoso. Embora ele está desde o princípio ele já era Deus. Então, para falar dele, ele é muito forte. Mas o Espírito de Deus nos leva a falar em Marcos capítulo 5, mas eu não consigo entrar aqui nessa mensagem sem antes te falar quem foi Marcos. Marcos, na verdade, é conhecido para nós como João Marcos, filho de Maria, Maria de Jerusalém. Maria essa qual mencionada ela em livro de Atos Apóstolos, onde havia sido uma perseguição numa igreja, onde o Espírito de Deus já havia se manifestado, Jesus já tinha subido aos céus, e agora a igreja começa a ganhar forma. Os discípulos vão para Samaria, outros vão para os confins da terra, e uns permanecem na Judéia.
Então a gente entende que durante esse período a igreja vai crescendo, ganhando forma, só que a perseguição começa a acontecer com bastante força, ao ponto que se aproximava a Páscoa. Se aproximando a Páscoa, a gente vai entender que haveria que ter um sacrifício, não? Haveria que haver um sacrifício. E naquela época, um dos cabeças do sistema terrível contra a igreja era um homem chamado por nome Herodes. E o texto diz em Atos 12 que Herodes havia matado Tiago à espada, não é isso? Matou Tiago à espada. E o próximo que viria a morrer seria Pedro. E a gente entende agora que no meio desse processo todo, perseguição, um amigo morre, um obreiro morre no meio da perseguição, da guerra, e agora o sistema coloca Pedro preso dentro da prisão. E Pedro, ele era um dos principais da igreja, era um homem separado por Deus, embora você conheça a história de Pedro, as suas oscilações de cima e embaixo. Mas eu creio que aquela profecia onde Jesus pergunta para os discípulos, dizendo: e vós que pensa que eu sou? E um disse: tu és Jeremias, outro disse: tu és tal. E Pedro, daquele jeitinho dele, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus parou, olhou e disse: não foi a carne, mas sim o Espírito que te revelou. Então aguenta, Pedro, que mesmo dessa pedra toda imperfeita, eu vou edificar a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Pedro vive isso. A promessa estava de pé. Você diga só para você do lado: olha, a promessa está de pé. Então Pedro vivendo isso, Pedro agora vai para a prisão, crente preso, aprisionado ali. A gente percebe agora que com isso Maria, mãe de João Marcos, eu não sei como, gente, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele consegue trazer uma conexão para a igreja que nenhuma operadora telefônica consegue trazer para dentro da igreja. Eu estou falando que essa ligação é mais ou menos assim: alguém está padecendo uma necessidade, o Espírito revela na casa em oração, e de repente aquela pessoa pega uma bolsa de compra, vai na casa daquela pessoa, coloca a bolsa de compra. Eu acredito que através dessa conexão, enquanto estamos orando aqui, Deus está visitando alguém lá na nossa casa, na nossa parentela, para dar livramento. Quem acredita? Eu acredito que Deus não deixa para nós que agora, mediante a esse processo, a casa de Maria se torna um referencial para a oração. E o povo que gostava de orar, o povo, quem gosta de orar, não põe limite para orar. Sobe monte, desce monte, vai para o vale, hora de madrugada, hora de noite, hora de dia, não põe limite para orar. Então, casa de Maria ficou ponto de referência de oração. Enquanto alguém estava preso, o principal da igreja, a casa dela, o fogo estava caindo. Pensa numa casa que agora Deus começa a fazer por eles, e Deus fazendo. E o texto diz para nós que Pedro preso, e Pedro está entendendo o seguinte: eu sou crente, então se eu partir, morrer para mim é lucro, então eu vou ficar de boa. Só que Pedro pode fazer até plano, mas a última palavra vem do Eterno. Mas a oração na casa de Maria não era outra: solta Pedro, solta Pedro, solta. Não, você não entendeu? Solta Pedro, solta. Opa, quem é de guerra? Quem é de guerra? Solta. Céu se movimenta. Céu se movimentando, a gente percebe que um anjo desce. Aleluia. Toca em Pedro. Disse: levanta, põe a roupa, se ajeita, e veio o passo do anjo. Não abriu porta. O texto diz que abriu o portão. Você não entendeu? Não abriu a porta. O texto diz que abriu o portão. Passa, chega. E quem estava orando não tinha noção do que Deus estava fazendo. Tem gente que está aqui, não sabe nem porque está aqui, mas está aqui. Só que Deus está agindo ao meu e ao teu favor. Quem pode dar glória a Deus, desce.
semelhante a isso. João Marcos vivencia isso tudo. João Marcos agora, ele, filho de Maria, criado numa casa onde a oração funcionava manhã, tarde e noite. Desceu um negócio aqui, mas eu não posso falar. A oração funcionava manhã, tarde e noite. Lembra daquela oração que a gente fazia quando acordava de manhã? Que hoje em dia a gente colocou a oração pelo WhatsApp. Deixa pra lá. Aquela oração de manhã que a gente orava de manhã, a gente orava meio-dia, a gente orava 6 horas e orava à noite. Que agora a gente deita na cama e pede misericórdia e não ora mais. Deixa pra lá. Aquela casa dele, a oração funcionava todo dia, toda hora. Para comer, orava, para lanchar, orava. Tinha oração, isso tem que virar costume na nossa vida. Mas isso não é doutrina, isso é do pastor. Aí a gente entende que com isso a oração funciona. Marcos cresce nesse lado. Só que agora Marcos vai entrar com Paulo dentro da obra missionária, Atos 13, 14. E o texto diz para nós que agora Paulo, por sua vez, destemido, usado por Deus, João Marcos junto com Barnabé. O texto diz para nós que agora dá um choque entre Paulo e João Marcos. Paulo olha para João Marcos e diz: ó, não tem como tu avançar comigo, que tu pensa que está pronto, mas tu não está pronto. Tem gente que pensa que está pronto, mas não está pronto. Tem gente que pensa que tem, mas na verdade não tem. Tem gente que pensa que está, mas na verdade não está. E o céu, entendendo que não dá para avançar na obra, o que é que eu faço? Tem que recuar. Não entendeu? Eu estou pregando para alguém que também não está pronto, mas não está pronto. Estou pensando que alguém que tem, que pensa que não tem. Eu estou pregando para alguém que pensa que está, mas não está. E o céu hoje te viu dizendo: espera um pouco, aguarda um pouco, espera o meu sinal para tu poder entrar nesse campo de batalha. Levanta a mão. Aí o texto diz para nós que com isso era choque. Barnabé era parente de João Marcos. Só que Barnabé agora, ele compra o barulho de João Marcos. Diga para o seu lado: na obra de Deus, parentesco não vale. Diga: o que é de Deus, é de Deus. O que é parente, é parente. Que João Marcos compra a Bíblia, vai embora. Mas Deus não deixa Paulo sozinho, separa Silas. Aí vocês conhecem a história, que agora vai para Atos 16. Só que a gente vai entender que Marcos agora some da história, vai encontrar Paulo lá na frente em Colossenses. Quando encontra Paulo, porque Paulo já está preso em Roma. Paulo preso em Roma, Marcos agora ele tinha que visitar Paulo. Glória a Deus. Vai ter dia da nossa vida, a gente vai querer ter pessoas por perto. E o próprio Deus vai dizer assim: eu vou separar hoje. Porque se vocês andarem juntos, você vai sempre ficar na aba terra. Ora por mim, busca por mim. Mas não, eu vou separar para ter a tua experiência e ela ter a experiência. Mas lá na frente a gente vai se encontrar. Quem acredita nisso? Separa! Aí eu deixo de lá na frente encontrou. Ele vai visitar Paulo na prisão. Aonde? Em Roma. Roma, você sabe que é o berço da idolatria. Até hoje, nos dias atuais. Então você vai perceber que agora, quando ele chega em Roma, Deus ministra o coração dele. Tu pensa que tu veio visitar. Tu não veio visitar. Tu veio para ficar. E ele agora escreve esse evangelho voltado para os irmãos de Roma. Aonde ele vai pregar para um povo que tem boca e não, tem olhos e não, tem ouvido e não. É um povo totalmente onde a idolatria impera nos dias atrás. E o que é a idolatria? É tudo aquilo que tenta roubar o lugar de Deus na vida do homem, de qualquer um ser humano. Então ele vai pregar para esse irmão aí que tem boca, não dá glória, tem glória, não enxerga, tem glória. Mas ele vai pregar, e Deus é especialista em colocar a igreja perto de pessoas totalmente complicadas. Se fosse perfeito, é mole. Deus gosta disso, de pessoas complicadas, e diz: é aqui que eu vou colocar a minha igreja. E coloca. Aí Marcos escreve esse evangelho voltado para os irmãos de Roma, diferente de Mateus ou de Lucas.
Então, no capítulo 5, resumindo essa introdução, a gente vai perceber que é o capítulo onde Deus se revela dentro dos seus atributos, dizendo: eu sou o Deus onipotente. Como? Capítulo 5, ele liberta uma. Capítulo 5, ele cura uma. Capítulo 5, ele ressuscita uma. Não, você não entendeu. Capítulo 5, ele liberta um homem, cara. Capítulo 5, ele cura uma mulher enferma com enfermidade há 12 anos. Capítulo 5, ele ressuscita. Quem pode dar glória a Deus? E esse Deus está presente. Aí a gente entende dentro desse texto. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia, abre a sua Bíblia. Você lê comigo aí, para você entender que a comida não é requentada, ela é feita na hora. E eu adoro comer comida feita na hora. Se quiser, a gente faz o estrogonofe aqui agora. Sabe? Não. A gente faz comida. E você vai comer dessa comida. Amém? Não, amém? Comida arrebentada, você vai achar. Essa aqui não é fresca. Por isso eu quero que você leia, para você sair daqui e entender. Não, comi e saber que eu estava, quem pode dar glória a Deus, comendo. Capítulo 5, versículo 21, olha o que diz o texto para nós. Olha o que diz o texto para nós. E passando Jesus outra vez, é isso? No barco para o outro lado, ajuntou-se uma grande multidão e ele estava junto do mar. Vamos lá, pano de fundo. Jesus havia ido em Gadara, libertou aquele moço. Uma vez que liberta aquele moço, Jesus está voltando de uma viagem. Então a multidão está ali no mar da Galileia, aguardando a volta de Jesus. Ele vai voltar. Então isso vai gerar no povo uma expectativa. Sim ou não? Quem tem expectativa na volta? Eu tenho expectativa que a qualquer momento ele pode. Se tu não tiver essa expectativa, tu está com defeito de fábrica. Isso é todo dia, tem que arder o nosso peito. Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então o povo está aguardando na beira do lago ali, sabe? Eu sei que ele foi, mas ele vai. Então a multidão está aguardando. Vou pular para o 22. O texto diz para nós assim: e eis que chegou quem? Um dos principais da sinagoga, por nome. O que ele fez primeiro? O que ele fez? Não. Eu só me prostro se eu ver. Eu só adoro se eu ver. Eu só adoro se eu sentir. Eu só adoro se eu entender. Se eu não entender, eu não adoro. Então ele faz o que ele viu. Então ele viu. Se ele viu, dizendo: eu sei que é ele. Pelos passos eu sei que é ele. Pelo jeito eu sei que é ele. Pelas vestes eu sei que é ele. Pelo falar eu sei que é ele. Quem quer entender? Então ele olha. Ele toma uma atitude. A atitude, ele viu. O que ele faz? Ele se prostra diante dele. E esse se prostrar é se humilhar, é se render, é reconhecer, é olhar e dizer: eu entendo e sei quem é ele, por isso que eu me. Amém ou não amém? Aí o texto diz que ele se prostra, ao mesmo tempo que ele se prostra diante dele, a gente entende agora, se prostra aos seus pés, e ele começa a fazer um pedido. Por quê, gente? Já ele era principal da sinagoga. E todo principal da sinagoga, ele não era, no entanto, um fariseu. Ele era aquele que organizava o culto dentro da sinagoga, onde os judeus se reúnem para adorar até hoje o Yahvé. Então a gente entende que Jairo, por sua vez, segundo a tradição judaica, a sua religiosidade era tão intensa que ele não adorava a Jesus de maneira nenhuma.
Só que uma situação aconteceu na sua casa que fez com que ele adorasse Jesus. Traduzindo, ninguém está aqui porque quer. Alguma coisa aconteceu para você vir aqui. Alguma coisa aconteceu para tu levantar tua mão e dizer: Jesus, me aceita, eu te quero. Porque se tivesse tudo bem, você não estaria aqui. Quem entende isso? Então, alguma coisa aconteceu. Capítulo 4 de Lucas diz para nós que Jesus decide entrar numa cidade chamada Cafarnaum. Esse território aqui de Marcos 5 é Cafarnaum, Mar da Galileia, cidade marítima. A gente entende aqui que Jesus entra numa sinagoga em Lucas 4, e Jesus chegando naquela sinagoga, ele não disse: eu sou pregador, eu tenho, sou profeta, não. Quem tem, tem. Quem tem, tem, gente. Beleza? É isso, Marcelo. Acabou. Aí o texto diz para nós que agora Jesus chega, um homem endemoniado se manifesta dentro da sinagoga. Ou seja, quem está aí vai ter que sair, meu irmão. Vai ter que meter o pé, porque o grandão da Galileia, entendeu? O grandão da Galileia já pisou no arraial. O demônio pula, ele expulsa o demônio. Aí a gente entende que nesse dia quem estava no culto, Jairo, tem culto que marca a gente. Tem culto, se a gente pudesse dizer: eu queria voltar naquela consagração, eu queria voltar naquela vigília que eu vi Deus sacudindo, fazendo outra. Eu queria voltar no dia que eu aceitei Jesus. Eu queria voltar naquele culto que eu fui batizado com o Espírito. Então a cena fica na sua mente. Agora Jairo vai para casa. Hoje em dia eu sou avô, eu tenho 5 netos. 5 netinhos. Mas eu tenho mais 2 que é mais chegado, tem 4 e eu tenho que chegar em casa com bala. Eu tenho que chegar em casa com MM, kit, alguma docinha, eu tenho que chegar lá. E quando eu chego, eles vêm correndo, me abraçam, me chamam de pai, me abraça, me beija e já vai traçando na mochila. Imagine agora Jairo chegando em casa e a sua única filha à beira da morte. Ou eu mantenho o padrão da aparência para todo mundo olhar para mim e dizer que eu sou religioso, ou eu desço, quebro esse protocolo e me humilho naquele. Ou eu continuo de aparência, alguém morreu na casa, mas eu de aparência. Alguém morreu na família, mas eu de aparência. Alguém morreu, opa, quem está entendendo isso? Alguém morreu, mas eu não desço. Alguém morreu, mas eu não desço. Alguém morreu. Olha para o seu outro lado, vai deixar morrer? Ou vai se humilhar? Porque ele está com um problemão em casa e ele está preso dentro de um sistema religioso. É forte. Isso é muito forte. Maravilha. Isso é a palavra revelada. Tem alguém aqui vivendo de aparência e alguém está morrendo dentro de casa. Tem alguém. Ele para e olha e disse: não, primeiro eu vou clamar pela minha filha. Não quero saber o que me disseram, me contaram, me falaram. E estou nem aí. Eu vou buscar o meu milagre. Eu sei que ele tem o poder de realizar o meu milagre. Vou romper os meus limites, vou romper as minhas crenças e vou buscar o Todo-Poderoso. Só que o texto está dizendo para nós, e destaca bem ele, porque estava uma multidão, e a multidão da cidade sabia quem era Jairo, que ele era religioso. Imagine comigo os olhares para Jairo chegando. Só que o texto está dizendo para nós que Jairo faz o que a multidão não faz. Aleluia!
Marcelo, a multidão quer carro, a multidão quer caramba, a multidão quer varoa, mas a multidão não quer se prostrar. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Quem tem que ler essa profecia? O texto diz que já ele faz que a multidão não quer. Ao mesmo tempo que ele se prostra, ao mesmo tempo ele está dizendo: eu vim te adorar, reconhecer que tu és dono da vida, Senhor de tudo. Tu fecha, tu abre, tu abate, tu exalta, todo controle está na porta. É por isso que eu vim aqui. Então faz o seguinte: eu vou te relatar os teus pés, o meu diagnóstico da minha casa. Está desse jeito. Lê comigo. 23. Rogava-lhe muito, dizendo: quem? É minha, não é dos outros, é minha. Quando é na casa da Joana, da Francisca, da Josefa, é uma coisa. Quando o negócio é contigo, maravilha. quando o negócio é contigo e tu sabe que esse teu erro já tem poder de mudar qualquer situação, o negócio muda. Ele está gritando: é minha filha. Eu vim aqui por causa da minha família, você não entendeu? Eu vim aqui por causa da minha causa, você não entendeu? Eu vim aqui por causa dessa procura. Levanta a mão. Aí o texto diz para nós que é minha filha. Eu gosto que você ler aqui, você vai entender comigo. E quem é pregador pode pregar isso facinho, de boa. O autor não sou eu. O autor é ele. Olha o que diz o texto. Minha filha está o quê? Moribunda, enferma. Rogo-te, faz o quê? Que venha a sua mão. É o suficiente para mudar qualquer situação. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das roupas. Quem está na mão de Deus, quem está na mão de Deus. Quem já levou essa causa na mão dele, levanta a mão, diga: já está na tua mão, ele está dizendo: eu vou entrar com a minha mão. E quando eu entrar com a minha mão, o que está morto eu vou ressuscitar. O que não tem vida eu vou trazer vida. E o que está parado eu vou mover. Quem pode dar glória, dá glória. Ele está me convidando para adorar. E de repente eu vou soltar o louvor aqui forte. Aleluia. Ô glória. Vem. Aí o texto diz: vem, só impor as mãos já é o suficiente para que ela o quê? Sare e viva. Tem gente que está sarada, mas não vive. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ô glória. Maravilha, Jesus. Esse é outro povo. Aleluia. Está sarado, está perfeito, mas não vive. Aleluia. Isso para lá. Sare ela para que ela viva. Aí o texto diz para nós: cadê você? Se você não toca, eu fico nervoso. Faz alguma coisa. Ele está tocando, parece que vai acalmando minha alma, né? Porque a gente é pregador, a gente é agitado, gente. A gente grita. Eu não quero gritar. Eu vim aqui para conversar. Quem está entendendo a conversa? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aí o texto diz para nós, lê comigo o versículo 24, já está lá com vida. Jesus está indo em direção à casa de Jairo. Diga: Jesus está indo em direção à casa de Jairo. Diga para o seu do lado: mas no meio do caminho tem sempre alguém caído. Tem sempre alguém precisando. Tem sempre alguém
Eu estou dizendo que tu veio buscar e ele vai contigo nessa causa. Ó. Vai caminhando contigo, mas quando tu dobrar a esquina vai ter alguém caído. O que tu vai fazer? Vai liberar uma palavra ou vai passar de lado, sacerdote? Vai liberar uma palavra ou vai passar de lado? Está no meio do caminho. Isso é forte para abrir tudo. Eu tenho hora aqui. Aí o texto diz para nós que ele vai em direção à casa de Jairo. No meio do caminho surge uma mulher com 12 anos com uma enfermidade. Eu não vou mexer para não dar mal na nossa cabeça. Aí o texto diz que essa mulher, há 12 anos, ela padecia com uma enfermidade. Se eu fosse falar dessa enfermidade hoje, eu falaria que ela estaria com um mioma avançado. Pessoas que sofrem com essa enfermidade, elas já não têm mais controle da sua agora se fala, não sei aquele período não é mais normal, aquele período certo fica torrencial, mas não fica 12 anos, mas vinha além daquilo que era normal. E com isso, nesse período, naquele passado, essa mulher não podia ficar no meio da sociedade, nem pelo menos ir para um culto como esse. Ela tinha que ficar reservada, afastada, até acabar esse período. Então a gente entende que essa mulher, o texto diz que ela vai procurar os médicos, e os médicos em si, ela gasta tudo que ela tem, e o médico diz para ela, traduzindo: eu já preenchi o laudo, você vai para casa, senta no seu sofá e espera a morte chegar. Pensa, alguém que está lutando para sobreviver, e o homem aqui na terra decreta: não tem jeito, não dá certo, não vai acontecer, a morte te espera. Mas graças a Deus que Deus usou Jairo para chamar Jesus para passar na rua, no endereço, perto da casa, onde tinha alguém que estava morrendo. Esse que estava morrendo ouviu falar de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir a sua. Aí o texto diz para nós que agora a mulher frustrada, desprezada, isolada, está dando para a mão, gente, isso aqui é muita coisa que tem aqui. Ela rejeitada, ela ouve falar que Jesus estava passando. Ela para e disse: a oportunidade é agora. Ou é hoje, ou nunca mais. Ou é agora, ou nunca mais. Ou glória, ou amanhã não me pertence. Então, se vir um culto desse para não dar lugar, pode ficar em casa. Veio para dar lugar. Cadê você? Quem veio para dar lugar? Quem veio para adorar? Se veio para dar lugar. O texto diz para nós, que mediante a esse processo, ela disse: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei sarada dessa enfermidade que me assola. Ou seja, ela está dizendo o seguinte: eu sei que eu não tenho força, estou debilitada fisicamente, não consigo nem me movimentar perfeitamente, mas eu vou me arrastando, mas eu vou de encontro ao meu milagre. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para você não estar aqui, tinha tudo para você não dar glória a Deus, mas o Senhor, pela misericórdia, te trouxe e disse: vai de encontro ao teu milagre hoje. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Que com muita sabedoria ela para e olha e disse: eu não posso tocar na sua pele, porque se eu tocar na pele dele, ele vai ser considerado imundo. Então, para pedir, tem que
e ela toca na orla do seu vestido. Quando toca na orla do seu vestido, o texto diz que sai virtude. Traduzindo, uma unção é liberada sobre a vida daquela mulher. Eu acredito que a unção quebra jugo de enfermidade. Eu acredito que a unção quebra jugo do vício. Eu acredito que a unção quebra jugo. E essa mesma unção está sendo liberada sobre quem pode dar glória. Liberou, ele parou, ele disse: opa, alguém aqui me tocou. Aí o texto diz que ele pergunta para os discípulos, quem foi que me tocou? O discípulo, traduzindo, mente de pregador, milhares de pessoas que Jesus me dizer que alguém tocou nele. Como que ele sabe que aqui? Traduzindo, não é normal, Jesus não é normal, mente de pregador. Aí Jesus pergunta para eles, não tem resposta. Tem muita gente aqui, Jesus me tocou. Aí ele disse, eu perguntei a vocês não têm resposta, então eu vou procurar. Eu vou procurar alguém que me tocou hoje nesse culto. E esse que me tocou, esse que me tocou está com a senha. Você não entendeu? Qual é a senha? É adorar sem reserva de dúvida. É entregar sem reserva de dúvida. É lançar e dizer: alguém te tocar mesmo. Levanta a mão para adorar nessa noite. Tenho uma palavra para você. Não desanime.